subvenção econômica direta para produtores rurais? A expressão é desconhecida até porque é uma novidade aqui no Brasil, embora esse tipo de subvenção já venha sendo concedida aos produtores rurais de vários países exportadores de alimentos. E aí é que está a razão de ser de um projeto que autoriza o Brasil a conceder o mesmo tipo de subvenção. A intenção é neutralizar, pelo menos em parte, a distorção que existe atualmente entre quem conta com esse benefício e quem não conta. O deputado Carlos Médio, do DEM de Minas, é o autor de um projeto que cria uma subvenção econômica para produtores rurais brasileiros no valor anual de R$ 500 por hectare plantado ou explorado. O deputado está aqui com a gente e explica melhor o projeto dele. Deputado, de onde surgiu a ideia dessa subvenção? Foi só com essa intenção de neutralizar ou já havia aqui uma tentativa, um trabalho no sentido de incentivar o produtor rural? Pois é. A coisa, primeiro, para todos que estão nos ouvindo, Paulo, era interessante a gente contextualizar Sim, claro. o problema, vamos dizer assim. O que significa isso? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo passou fome, os países desenvolvidos criaram uma metodologia, uma fórmula de fazer política, que é a de subsidiar o agricultor, seja da Comunidade Econômica Europeia, seja dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, o que o governo brasileiro disponibilizou de crédito rural para essa safra, aproximadamente 100 bilhões de reais. Em dólares, isso vem aí a 50, 55 bilhões de reais. O mundo, esse ano que passou, deu 360 bilhões de dólares de subsídio ao agricultor da Comunidade Econômica Europeia, dos países escandinavos, da América do Norte. Enfim, a agricultura, enquanto negócio, é um péssimo negócio. Essa é a verdade. Ser produtor rural é ruim aqui no Brasil e é ruim no mundo. Só que quando você é um produtor rural, que é o mais eficiente do mundo, é o setor onde o Brasil é o mais moderno, é o mais eficiente, é o mais eficaz, que o governo não tem políticas para esse setor. Hoje o agronegócio responde por um pedaço, talvez, dos mais expressivos desse PIB, esse PIBão, digamos assim, que a gente hoje ostenta. Né? Exatamente. O candidato Zé Serra fala que a agricultura, o agronegócio, é a galinha dos ovos de ouro. Mas não é o agronegócio, é a agricultura porteira para dentro, que produz numa área pequena a melhor produtividade do mundo, a maior produtividade do mundo, a melhor qualidade do mundo, mantém a cesta básica que custava, em 1970, 80, essa cesta básica, ela custava 40%, 45% da renda familiar. Hoje a cesta básica, o último dado do IBGE, é entre 13%, 14%, 15%. Vocês imaginam como o brasileiro come barato. Graças a Deus. Graças à eficiência do produtor brasileiro. Só que o Brasil é atrasado na política agrícola. Atrasado em alguns setores, mas na política agrícola é muito atrasado. Porque os pilares de uma política agrícola, de um setor primário, você ser exportador de commodities, não é demérito para ninguém. Os Estados Unidos é forte porque é o maior produtor agrícola de milho, é o maior produtor agrícola de trigo, é o maior produtor agrícola de algodão, de etanol, enfim, é um país que sabe conciliar a produção primária com a produção industrial e com o setor de serviços. O Brasil, o setor primário é o setor da roça, é o setor, vamos dizer assim, atrasado, e ao contrário, é o setor mais competente do Brasil. O produtor brasileiro hoje é o homem mais moderno do mundo em produção agrícola, seja na soja, seja no trigo, seja no milho, não, os Estados Unidos é mais, mas na carne, no leite, no café. Enfim, o mundo hoje depende quase 40% da produção brasileira de café. Você imagina que dependência é essa? É uma pancada. Uma pancada. Mas o que o agronegócio fez no Brasil nesse plano real até hoje, nesses 16 anos? Estabilizou a inflação, porque não deixou subir o preço dos produtos agrícolas, a cesta básica caiu de preço, acumulou as reservas do PIB da exportação, 92% do que o Brasil exporta, o que sobra líquido é do setor rural.
A balança líquida do setor rural é que deu esses 200 bilhões de dólares para o Brasil ter essa passagem em galardia pela crise. Ou seja, o setor rural brasileiro precisa de ter o mesmo tratamento do setor rural do mundo. Pois aí é que eu queria chegar, que é exatamente o objeto do seu projeto, que é exatamente o de conceder um subsídio a quem produz. No valor de R$500 por hectare plantado ou explorado. Mas como é que funcionaria isso na prática? Mas com uma condição muito clara, isso é que é importante. O Brasil quer essa regra enquanto os outros estiverem com essa regra. Ou seja, as mesmas regras. Se o subsídio cair lá, cai aqui. Caiu lá, cai aqui também. Não precisamos de subsídios para competir normalmente. Precisamos de subsídio porque lá eles distorcem a política. O mercado é distorcido pela política dos países desenvolvidos. A gente fica numa condição de inferioridade na hora de competir. Exatamente. E o que nós fizemos hoje, o Brasil tem 50 milhões de hectares. Pode ter 200 produzindo. Mas com 50 nós estamos dando um show ao mundo na produção agrícola. Você já fez o cálculo? Quanto é que ficaria? Isso fica aproximadamente 25 bilhões por ano. Mas necessariamente é para criar um fundo com esse valor. Necessariamente ele não precisaria ser usado. Na medida em que o Brasil tiver uma política de sustentação de preços agrícolas dada pelo governo e não pelo produtor, que hoje quem sustenta esse prejuízo é o produtor. O produtor brasileiro hoje tem uma dívida de uma safra acumulada. Hoje os jornais estão dizendo o seguinte: o trigo subiu 50%. É porque não tem estoque de trigo e não tem na mão do produtor. O dia que tiver na mão do produtor, ele vem abaixo, ele cai de novo mais de 50%. Ou seja, a falta de políticas regulatórias é que dá, então, à produção esses altos e baixos. A volatilização cambial, o maior imposto que o produtor brasileiro paga hoje é o real valorizado. Então, esse projeto, ele vem calçando duas coisas fundamentais. Tirar as incertezas do produtor rural sobre a economia, sobre a valorização ou desvalorização do câmbio, sobre políticas de preços. Não é subsidiar o produtor incompetente, é no nível de produtividade acima do normal que ele possa ser subsidiado. E o outro é fazer a compensação da Bolsa Verde, a reserva legal, a preservação do meio ambiente. Você quer que hoje o produtor brasileiro tire 20% da sua área para ser reserva legal. Esse fundo também premiaria pagar o produtor para ele deixar essa área preservada. Ou seja, ele é moderno, ele é absolutamente momentoso no sentido de que o mundo faz isso. Por exemplo, a nossa cooperativa exporta hoje em parceria café torrado e moído para a França. Eu tenho visitado os produtores franceses. Eles têm um subsídio de 500 euros por hectare ano, aproximadamente, para as suas despesas pessoais. Para arrumar sua casa, para trocar... 500 euros por hectare de hoje ano. Seria mais ou menos R$1.500. R$1.500, para você ter uma ideia, por hectare ano. Como eu disse, o subsídio mundial, eu repito o número, são 300 bilhões de dólares por ano, é quase 1 bilhão por dia. Então parece que o governo brasileiro é míope. Ontem as manchetes trouxeram o seguinte: a pobreza dos países africanos que eram colônias, 17 países. O Brasil é um dos grandes responsáveis por essa pobreza quando não teve política para o café nesses últimos anos. Empobreceu o Brasil, o produtor brasileiro, e empobreceu o mundo. E enriqueceu os intermediários. Ou seja, a falta de política é muito séria. Por isso esse projeto teve essa ampla aceitação na casa. Como é que ele está hoje, deputado? Já foi aprovado em alguma comissão? Ele está na Comissão de Agricultura. Há agora um substitutivo para ser apresentado pelo deputado Reis. Todos os setores de direita, de esquerda, governo, base de governo, todos apoiam esse projeto, no sentido que o Brasil seja igualitário, trate o produtor brasileiro igual ao produtor mundial. Na medida em que a comunidade... O Ministério da Agricultura acha disso? O Ministério da Agricultura, por dever e por obrigação, obviamente, tem que apoiar o projeto. Ele entende... A palavra subsídio ou subvenção, ela ficou sendo um palavrão. E não é verdade que isso seja um palavrão. Aqui no Brasil mas lá fora é a sociedade que tem que participar desse processo, como um todo, na medida em que ele perceba que
a garantia alimentar é o sucesso do povo brasileiro. Esse jornal, o senhor estava com ele aí, é um valor econômico. Eu estava trazendo isso aqui, Paulo, para você ver o seguinte: o valor econômico deu um grande destaque nessa matéria. A Fundação Getúlio Vargas entende que é assim, a OCB, a CNA, a Sociedade Rural Brasileira. O destaque dessa matéria é pela importância que o agronegócio tem no Brasil. E o agronegócio do Brasil precisa de uma política bem feita. Deputado, qual é o próximo passo agora do projeto? É nós aperfeiçoarmos cada vez mais esse projeto, aprovarmos na Comissão de Agricultura, passarmos por ele na Comissão de Constituição e Justiça e, obviamente, poderá vir ou não ao plenário da Câmara e depois ir ao Senado. Agora, com esse custo que o senhor falou aí, algo em torno de... R$500 hectare ano. Não, 25 bilhões anuais. O Ministério da Fazenda acha o quê? O Ministério da Fazenda, se for computar os 200 bilhões de dólares de reserva causada, sobretudo, pelo agronegócio, o emprego gerado pelo agronegócio, a comida barata, farta e boa na mesa do brasileiro, isso é muito pouco para o Brasil continuar sendo o celeiro e a esperança alimentar do mundo. E outra coisa, ele é finito, não é infinito. Ele é muito claro que, enquanto os países de lá estiverem subsidiando, nós vamos ter o mesmo nível, mesmo isonomia de tratamento. Acabou o subsídio lá, acaba daqui? Acaba daqui. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar o projeto, que é extremamente interessante. É momentoso e bom para o país. Volte sempre. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.